viagem, o presidente Sessandi contar com uma gostava de uma viagem, eu falava que é candidato para o segundo mandato. O que é que passa de novo e torna candidato? Não, porque a não se diz como aquilo é tudo normal. Mas meus filhos, tanto problema que tem agora com o homem presidente. Então, não está acabando de preferir para ir fazer só aqui primeiro mandato, para ver se o assim está lá, para estar seguindo como. Então, ok, está no primeiro mandato, tanto coisas que passa que não vim falar para que não vai segundo mandato. Para nós fica vale a pena vai segundo mandato. E se filho está falando mesmo que isso uma carne, não preferir ter ele perto de nós, com vida, com saúde, de que tudo ora na estresse, mas uma não se diz como terra é de nossa, não me se para terra seguir para frente, não acaba de seta, não acaba de seta, segundo.